Este vídeo está ligado ao caso Marielle Franco. Ele aborda um dos crimes mais violentos e covardes de toda a história do Brasil. Foi cometido contra Marielle Franco e seu motorista, enquanto eles estavam distraídos, desarmados e totalmente indefesos. Afinal, quando as autoridades competentes vão nos responder a essa pergunta? Quem mandou matar Marielle Franco? Momento assustador. Produção Paulo Barros e Levi Barros. O martírio de uma vítima indefesa. O que se sabe até agora sobre esse crime? O crime ocorreu após Marielle participar de um evento na Casa das Pretas, no bairro da Lapa, no centro do Rio de Janeiro. Enquanto ela estava lá, seus assassinos aguardaram por 2 horas dentro de um carro. Assim que Marielle saiu, às 21h03, seus assassinos perseguiram o seu carro. Estavam num carro Cobalt prata clonado. Foram auxiliados por um outro carro, um Logan prata. Minutos depois, na rua Joaquim Palhares, no bairro Estácio, no centro do Rio, o carro auxiliar dos bandidos fechou o carro onde estava Marielle. Em uma fração de segundos, o carro onde estava Rony Lessa emparelhou. Através da janela aberta, ele desferiu covardemente uma rajada de metralhadora, assassinando-a, e também a Anderson Gomes, o seu motorista. Ele utilizou uma longa luva preta para cobrir seu braço tatuado e dificultar sua identificação pela polícia. O crime chocou o país pela frieza e covardia dos assassinos e de seus mandantes, possivelmente políticos, milicianos e simpatizantes que ainda estão nas sombras. Rony Lessa e Elcio Queiroz foram denunciados por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe e após uma emboscada sem dar chances de defesa às vítimas. Também foram denunciados pela tentativa de homicídio da assessora de Marielle, a jornalista Fernanda Chagas. Apesar da violência, ela ficou levemente ferida. Ambos estão ligados à milícia do Rio das Pedras, onde fica o escritório do crime. Segundo a revista Época, esse núcleo tinha como chefe Adriano da Nóbrega, ex-capitão do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro. Esses predadores foram presos no dia 12 de março de 2019, praticamente um ano depois dos assassinatos. Rony Lessa é um policial militar reformado. Elcio de Queiroz foi expulso da PM. Hoje, eles estão no presídio de segurança máxima em Porto Velho, Rondônia. Em fevereiro de 2021, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou a decisão de levar ambos a júri popular. A data do julgamento ainda não foi determinada. Existem várias perguntas sobre esse caso. Muitas respostas ainda estão ocultas. Segundo a BBC News, as munições para o assassinato de Marielle e Anderson pertenciam à Polícia Federal. Como elas foram parar nas mãos de Rony Lessa? Raul Jungmann, na época, o ministro de Segurança Pública, em certo momento afirmou que o envolvimento de agentes do Estado e de políticos dificultava o esclarecimento do crime. Nesse caso, o que essas pessoas tentavam encobrir? O site G1 mostrou que 5 das 11 câmeras que ficavam no trajeto percorrido pelos assassinos foram desligadas algumas horas antes do crime. Quem desligou? Quem autorizou? Giniton Lages, o principal responsável pelas investigações, dividiu-as em 2 partes. Na primeira, ele apontou os assassinos. A segunda serviria para identificar os mandantes. Ele foi afastado pelo governador Wilson Witzel. O argumento foi que Giniton estava muito cansado. Isso não é muito estranho? Em sua última entrevista pública, Giniton Lages disse que não falaria mais sobre o assunto. Antes dele sair, uma jornalista solicitou apenas uma pergunta:
Rapidamente, um assessor de Witzel o silenciou puxando-o pelo braço, afastando-o dos jornalistas. Você não acha também isso muito estranho? A segunda fase está em curso e nenhuma informação a respeito da segunda fase será fornecida agora. Tá certo? Gente, muito obrigado então, gente, por favor. Houve tentativa de fuga, houve tentativa de fuga. Delegado, houve tentativa de fuga. Última pergunta. Será que os profissionais que trabalharam e ainda trabalham nesse caso ainda não sabem quem são os mandantes? Durante o último pronunciamento de Marielle, horas antes do seu assassinato, um homem na galeria tentou interromper o seu discurso, gritando o nome de Brilhante Ustra. O mesmo militar, muito admirado pelo senhor Jair Bolsonaro. Esse homem poderia estar ali, monitorando o discurso, para depois informar aos assassinos de Marielle sobre o momento em que ela sairia para a Casa das Pretas? Esse homem foi investigado? O último dado que a gente tem no estado do Rio de Janeiro figuram de 13 estupros por dia. Essa é a relação com a violência contra as mulheres. A gente tem um senhor que está defendendo a ditadura e falando alguma coisa contrária a isso. Eu peço que a presidência da casa, no caso de maiores manifestações que venham atrapalhar a minha fala, assim proceda como a gente faz quando a tribuna interrompe qualquer vereador. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Antes de continuarmos, dê o seu like, inscreva-se, compartilhe. Assim você vai estar nos ajudando a pesquisar, revelar e denunciar mais momentos assustadores. Por que Marielle foi vítima de tanto ódio? Será que foi pelo fato dela defender os pobres, o segmento feminino, o segmento negro e o segmento LGBT? Seria pelo fato também dela ser uma mulher inteligente que sabia se impor perante os seus colegas, alguns com provável indigência humana e espiritual? Por que será que o Rio de Janeiro, uma cidade de pessoas em grande parte inteligentes e simpáticas, permitiu que indivíduos carregados de preconceito e de ódio prosperassem na política? No dia 4 de setembro de 2018, no Acre, o senhor Jair externou seus sentimentos sobre a necessidade de fuzilar a petralhada. Quem viu a cena não lembrou imediatamente das mesmas ações de Rony Lessa? Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! O que você acha de tudo isso? Comente aqui embaixo. Na edição de 14 de março de 2021, a Deutsche Welle continua perguntando: quem mandou matar Marielle? Alguns políticos do Rio de Janeiro figuraram ou figuram ainda como suspeitos. Em sua edição de 13 de março de 2021, a BBC News informou o seguinte: as mentiras sobre Marielle Franco continuam a se espalhar. A desembargadora Marília Castro Neves espalhou informações falsas e ofensivas sobre Marielle, poucos dias depois do seu assassinato. Ela afirmou que Marielle estava envolvida com bandidos e que foi eleita pelo Comando Vermelho. Segundo o jornal El País, o MBL publicou no Facebook um texto com o seguinte título: Desembargadora quebra a narrativa do PSOL e diz que Marielle se envolvia com bandidos e que é um cadáver comum. O deputado Daniel Fraga, do DEM, disse que Marielle era ex-esposa de Marcinho VP, um traficante do Rio, e que tinha sido eleita pelo Comando Vermelho. Jornalistas conservadores, de forma muito cruel, acusaram os simpatizantes de Marielle de explorarem politicamente aqueles assassinatos. Dezenas e dezenas de mentiras circularam pelas redes sociais. Foram compartilhadas em milhares de textos e imagens, todas elas cobertas de muito ódio e de muita crueldade. O deputado federal Daniel Silveira e o deputado estadual Rodrigo Amorim, ambos do PSL, de forma cruel e desumana, arrancaram e quebraram uma placa de rua em homenagem a Marielle.
Após o ato, eles comemoraram e riram muito. Isso tudo logo após os assassinatos. Essas e outras dezenas de pessoas continuam impunes. Nunca pediram desculpas e provavelmente nunca vão pedir. Este conjunto de informações fazem parte do triste caso Marielle Franco, o martírio de uma vítima indefesa. Em todo o mundo, bestas extremistas já assassinaram grandes líderes. Tentaram apagá-los para sempre das memórias das pessoas. Mas eles continuam vivos nas mentes e nos corações, como Tiradentes, Pancho Villa, Che Guevara, Rosa Luxemburgo, William Wallace, Mahatma Gandhi, o próprio Jesus e tantos outros e outras. Marielle Franco já está nessa galeria. A democracia, as pessoas de caráter e o povo brasileiro esperam por respostas. Afinal, quando as autoridades competentes vão nos responder a essa pergunta? Quem mandou matar Marielle Franco? Na próxima semana, estaremos abordando indícios sobre a morte cruel do menino Henri Borel, no Rio de Janeiro. Nos veremos na próxima semana. Até lá! Momento assustador. Produção Paulo Barros e Levi Barros.